O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos, mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar duas vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo um namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai. E depois dela falar que ela está bem, ele fala que se chama Naya e se apresenta para ela. Em seguida, ele pergunta para onde ela estava indo, e a mesma responde para ele que estava indo para a casa de um amigo. Ele então fala para ela que ele é novo na cidade e que está tentando fazer novos amigos. Ela então responde que não está interessada. Ele então pergunta se ela tem um namorado, e ela responde que sim e fala que tem que ir embora agora. Ele então não desiste facilmente e continua insistindo com a garota. Ele pergunta se ela pode passar o seu Instagram ou seu WhatsApp para eles manterem contato e sair qualquer dia desse. A mulher fala que já disse que não está interessada e que ele está incomodando e fala para ele se tocar. Naya a deseja um bom dia e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E quando a mulher vê que o cara que ela acabou de rejeitar tem uma super Lamborghini, na mesma hora ela vem batendo no vidro do carro, toda arrependida. O Naya desce do carro e pergunta o que ela quer. Ela então pergunta para ele se ele ainda quer conhecê-la. Naya fala que queria, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então pede para ela entrar no carro dele e ele dá uma carona para ela enquanto ela vai se redimir com ele. Naya fala que tudo bem e chama ela para entrar na sua Lamborghini. E a mulher entra no carro e fica toda encantada.
Dentro do carro, papo vai, papo vem, e ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que está muito solteira. Ele então questiona ela por que ela mentiu que ela tinha namorado. E ela fala que sempre fala que tem namorado porque fica com medo de pessoas maldosas. Nair fala que ele só queria conhecê-la e que ele foi muito simpático com ela e ela não precisava ter tratado ele daquele jeito. Ela responde que sim, que é verdade e pede desculpas para ele. Nair então aceita suas desculpas. Em seguida, ele fala que vai levá-la para casa, mas antes pede para ela descer do carro e fazer um rebolado lá fora. A garota faz do jeito que ele pediu, mas cortei aqui a cena porque a garota exagerou demais. Em seguida, ele pede para ela voltar para o carro e eles irem para a casa dele. Porém, quando ela tenta entrar no carro, o Nair fala que só tem um probleminha. E ele não carrega interesseira no carro dele e fala para ela ir pegar carona com seu namorado imaginário. E ele fala que ela só queria ficar com ele por causa do carro e que ela é muito interesseira. Ele arranca a Lamborghini e ela acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com London, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está, qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela não demonstra muito interesse de falar com ele. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que ela está ótima. Ele pergunta se ela é da cidade e a garota fala que ela é de Oklahoma. O youtuber fala que é novo na cidade e está procurando bons restaurantes e pergunta se ela conhece algum. Ela fala que ela não é a melhor pessoa para recomendar para ele. Em seguida, ele fala que eles deveriam ficar juntos e curtir um bom restaurante, mas a garota fala que não, porque acabou de conhecê-lo e isso é muito estranho, ele vir falar com ela assim, na rua, dessa forma. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Na mesma hora, a mulher chama ele e fala que ele não é um esquisito e que ela o julgou mal. London pergunta por que ela achou que ele era esquisito. E ela fala que é porque ele está andando na rua de forma estranha. Mas London fala que ela também está andando na rua igual a ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim, que esse é um dos seus vários carros que ele possui e chama ela para ver. Ela se joga pra cima dele e pergunta se ele ainda quer almoçar com ela. London a questiona porque ela diz que ele não fazia o tipo dela, mas ela responde que isso era antes e agora ele é um cara muito interessante. London então chama ela para entrar no carro para eles irem até o restaurante. Dentro do carro, papo vai, papo vem. London questiona por que ela chamou ele de esquisito. Ela fala que foi por causa do jeito que ele abordou ela querendo o telefone. London fala que primeiro ele perguntou se ela estava bem e fez um elogio para ela. E ela responde que ela é bem cautelosa e por isso achou muito estranho. Em seguida, London fala que ela não queria nada com ele até ver o seu Corvette. Ele fala que ela é muito bonita, mas demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ela fala para ele que não é assim. Ele responde que é fato que ela não queria nada com ele até ver o seu carro. E ela responde que sim. Então ele fala que ela é sim uma Gold Digger e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro revoltada, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos.
Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro. Mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito.
Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já está indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como uma amiga e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naya fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O
vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela tá muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela. Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles começarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade, e ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso, e ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque pra ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala pra ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir pra casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o YouTuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com London, que aborda essa mulher e pergunta qual o seu nome e como ela vai. Ela fala que está bem e que se chama Paige. London então se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Então London pergunta aonde ela vai. Ela responde que está tentando encontrar alguns amigos. London fala que ele sempre morou na cidade e que ele pode ajudá-la. Porém, ela responde que tem o Google Maps. O YouTuber fala que ele pode ser o Google Maps para ela. Em seguida, London pergunta se pode pegar o telefone dela, porém ela fala que não, que ele não faz o tipo dela. Então, o YouTuber pergunta se ela tem namorado e é por isso que ele não pode pegar o seu contato. Ela responde que tem namorado e que o namoro dela é muito sério. Ele então pergunta se pode pegar pelo menos o seu Instagram, mas novamente ela fala que não e o rejeita. London insiste mais um pouco, mas ela fala que não e que não vai perder mais seu tempo com ele. Além disso, ela diz a ele que já está quase noiva e que é fiel ao seu namorado e pede para ele não insistir mais e tenta ir embora. Então, London, vendo que não vai ter chance com a garota, ele caminha até o seu Corvette. E na hora que ela vê que ele está de Corvette, não demora muito para ela voltar e vir falar com ele. Ela se senta no carro e pergunta se o carro é alugado ou se é mesmo dele.
Em seguida, London confirma que o carro é dele, então ela fala que agora ela tem um tempo para conversar com ele. Sendo assim, London fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro. Dentro do carro, indo à parte que interessa, a garota pergunta qual os planos de London. Ele responde que está indo agora para sua cobertura que ele tem no centro da cidade e mostra para ela o prédio mais alto com uma linda visão. Então ele fala que gostaria de levá-la em sua cobertura e lá ela ia conhecer melhor a sua vida financeira e que ela ia se impressionar muito com seu estilo de vida. E mostra para ela um bolo de notas de dólares. A garota fala que topa ir com ele e quer ver se vai ser isso tudo mesmo que ele está falando. Mas London questiona e pergunta sobre o suposto namorado dela. Então a garota fala que não está dando muito certo com o seu namorado e que pode ser um segredinho deles. Mas London pergunta se ele gostar dela e se ela terminaria com ele. Então ela responde na maior cara de pau que sim. London fala que gostou dela e que teve algo nela que chamou a sua atenção e fala que do lado dele ela teria uma vida de luxo. Então ele fala para ela mandar mensagem para os amigos que ela ia visitar e desmarcar com eles. Então London acelera o Corvette e leva a interesseira com ele para conhecê-la melhor. E dessa vez ele não quis colocar a interesseira para correr. Começamos o nosso top 1 com o caçador de interesseira Nate iniciando uma conversa com essa bela moça. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela responde que sim, que está ótima. O youtuber pergunta para onde ela vai e a garota responde que está indo para o seu carro. Então ele pergunta o que trouxe ela no centro da cidade e ela fala que trabalha com produção e está terminando alguns trabalhos. Em seguida, o caçador Nate pergunta se ela pode passar o número e ela passa o número de telefone para ele. O youtuber não perde tempo e pergunta se ela tem namorado e ela fala que ainda não. Então, Nate pergunta para ela se ela está procurando um namorado e ela dá uma risada e fala que está aberto caso isso aconteça. Em seguida, o youtuber pergunta se ela já almoçou e convida ela para almoçar em um bom restaurante. Ela aceita o convite e Nate fala que eles podem ir no carro dele apontando o dedo mostrando a sua McLaren. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim e ela entra no carro. Dentro da McLaren, eles conversam alguns assuntos e o youtuber pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que gosta de sushi e pergunta se ele come. Nate fala para ela que não gosta de sushi. Ela fala que eles podem escolher outra comida quando chegarem lá. Em seguida, Nate pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que sai muito e está tentando moderar ultimamente. E é nessa hora que o funcionário do Nate chega, se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no Nate, falando: mas que merda, Nate, de novo, não posso sair 5 minutos que você usa meu carro. Ele pergunta aonde o Nate arruma essas mulheres e Nate fala que só estava tentando impressionar a garota e que já ia devolver o carro. O cara começa a gritar com o Nate e manda ele sair do carro e fica irado com ele. A mulher fica constrangida e tenta apaziguar a situação. E em seguida, Nate desce do carro e a mulher desce junto com ele. O cara ainda fala que ela pode ficar, que eles podem sair para comer, mas ela fala que não porque está com o Nate.
O youtuber fala que não sabe porque ele estava tão nervoso e deve ser porque ele está tendo um dia ruim. A mulher fala que não precisa mentir, que o carro era dele. Nate fala que só estava tentando impressioná-la, mas ela fala que não precisa mentir. Então ele pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria conversar com ele. Ela fala que nem sabia que ele tinha o carro quando estava falando com ele. O youtuber responde que isso é verdade. Em seguida, eles caminham um pouco e Nate explica para ela que tudo era um teste para pegar a garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e não é interesseira. Ele fala que aprecia a atitude dela, explica que o carro realmente é dele e que aquele cara é só um funcionário dele. Ele dá um abraço nela e fala que gostou muito da atitude dela. E antes de ir pro top 2, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like que eu tô esperando. O vídeo começa com Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta a ela qual o seu nome, mas ela sai andando e o ignora. Ele então pergunta por que ela está agindo assim. A garota fala que ele não faz o seu tipo. Ele a deseja um bom dia e abre a porta da sua Lamborghini. Ao se dar conta da Lamborghini dele, agora é ela que demonstra interesse no cara e vai falar com ele. Ela chega perguntando se o carro é realmente dele. Nair fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. E fala que esse é apenas um dos seus vários carros. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que ela estava indo embora para casa. Ele pergunta o nome dela e agora ela fala que se chama Kayla. Em seguida, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. A garota responde que não. O youtuber chama ela para conversarem dentro do carro. E é claro, depois da mágica feita, ela não perde tempo e entra com ele na super máquina. Dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta se ela está solteira. Ela responde que ela está casada, mas que o casamento não anda bem. Nair então pergunta se ele tem chance com ela, porque ela disse que ele não fazia o seu tipo. Ela responde que tem sim, porque ela não sabia que ele tinha uma Lamborghini. Em seguida, ele pergunta se ela pode passar o telefone para ele, e é claro, ela passa no mesmo instante. Na sequência, depois de um bate-papo dentro do carro, ele chama ela fora do carro para conversarem lá fora. Depois de uma conversinha lá fora, ele chama ela para entrar novamente no carro para eles darem uma voltinha. Porém, ela tenta entrar no carro, mas não consegue. O youtuber travou a porta e fica fazendo hora com a cara dela, pedindo para ela tentar abrir a porta. Então ela fala que ele trancou a porta. Nair então acelera a Lamborghini e fala tchau tchau, escavadora de ouro. Nesse vídeo, o Nate aborda essa garota e fala que adorou as suas tatuagens e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que sim e sai andando sem olhar para a cara dele. Nate a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini Urus. Após ela se dar conta da Lamborghini de Nate, como num passe de mágica ela muda de ideia e vem perguntando se o carro é dele. Nate fala que sim, que o carro é dele. Ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria convidá-la para vir almoçar com ele e diz que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante. E em seguida ele pega na mão dela e se apresenta para ela e fala que se chama Nate. Na sequência, Nate pede para pegar o número dela.
Ela responde que é melhor eles irem comer primeiro e depois, eles se conhecendo, ela passa para ele o seu telefone. Na sequência, Nate pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. O youtuber então pergunta por que ela disse que tinha namorado e ela fala que não o conhecia e estava com pressa e pede desculpas por ter mentido. Em seguida, Nate concorda com ela e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher entra imediatamente no carro, mesmo sendo um completo desconhecido, e fica achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate é direto ao ponto e ele fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e ele não quer perder seu tempo com ela, porque ela não queria nada com ele até ver sua Lamborghini Urus. Ele fala para ela descer do carro. Ela fala que não é interesseira, né? Faz um showzinho, mas ela acaba descendo do carro sem graça e fala que o carro dele deve ser alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do youtuber. O youtuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro, mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar, que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele, depois de ver a máquina do YouTuber. Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado. A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele, porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Canal Blue Eyes.
resolveu fazer o teste da interesseira com uma super Lamborghini Aventador. E dessa vez ele vai dar uma pá que representa o símbolo da garimpeira de ouro para a mulher que cair no teste da interesseira. Iniciamos o vídeo com o Ark chamando essa garota para ir até ele. Ele inicia uma conversa com ela, dizendo que está esperando sua mãe e pede para usar o telefone dela para ligar para ela. Na sequência, ele pega o telefone dela e anota o número dela no telefone dele e fala para ela que só queria pegar o número dela. O miserável é um gênio! Então a garota não gosta nada da situação e fala que não deu permissão para ele pegar o número dela e fala para ele que se ele ligar, ela vai bloquear o número dele. Logo em seguida, o YouTube Ark fala para ela que o carro dele está logo ali na frente e fala que vai caminhando com ela até lá. Então ele vai em direção à Lamborghini Aventador. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê a super máquina, num passe de mágica, ela muda de ideia e vai falar com ele. Ele chama ela para ver o carro por dentro. Assim que ela dá uma olhada no carro, ele fala para ela dar a volta para entrar no carro e pergunta a ela se ela gostou da Lamborghini. Lá dentro do carro, ele pergunta a ela se ela realmente bloqueou o número dele e fala que gostaria de ligar para ela depois e pergunta se agora ele pode ter o número dela. E não é que depois da mágica feita, ela fala que sim. Depois de sair do carro, ele fala para ela que está pensando em dar uma volta na Lamborghini com ela. Mas primeiro quer saber se ela tem namorado. Ela fala para ele que não tem. Logo na sequência, ele fala para ela ir até a frente do carro e manda ela fechar os olhos porque tem um presente para dar para ela. Ela faz exatamente do jeito que ele falou e fica esperando o presente de olhos fechados. O YouTube Ark pega uma pá e entrega para a garota e fala para ela abrir os olhos. Ele fala para ela que ela merece esse presente, já que ela é uma escavadora de ouro, e chama ela de interesseira. Ela fica furiosa e tenta acertar a pá na Lamborghini Aventador, porém ele a impede e ela acaba se dando